Nadine era uma mulher que chamava atenção por onde passava. Bela, sedutora, de gestos elegantes e olhar magnético. Mas por trás daquela imagem de poder, carregava as cicatrizes de um casamento de 6 anos que havia se transformado em prisão emocional. Quando finalmente teve coragem de romper, jurou para si mesma, nunca mais acreditaria no amor eterno. Seu coração, agora blindado, tinha um novo foco: expandir sua fortuna. Como dona de um império bilionário nos setores de energia e telecomunicações, Nadine não se permitia distrações. Ela era um furacão de decisões rápidas, que intimidava concorrentes e encantava investidores. Mas a vida, caprichosa, sempre prepara armadilhas quando juramos estar imunes. Em um evento entre amigos íntimos, no terraço de um luxuoso hotel em Lisboa, Nadine surgiu impecável em um vestido preto que destacava sua força e sensualidade. Ela não buscava nada além de negócios e diversão despretensiosa. Foi então que conheceu Gabriel. Ele não era apenas fascinante, era quase irresistível. Alto, olhar profundo, voz grave e serena, parecia ter o dom de silenciar o mundo ao redor quando falava. Havia uma aura de mistério nele, algo que a desafiava. Apresentados por amigos em comum, começaram a conversar. O tempo parecia desaparecer. Gabriel sabia ouvir, sabia provocar, sabia rir com inteligência. E Nadine, que havia jurado não acreditar mais no amor, sentiu-se em perigo. Nos dias seguintes, os encontros casuais se multiplicaram. Uma taça de vinho após uma reunião. Um passeio noturno pelas ruas iluminadas. Risadas cúmplices em lugares discretos. Nadine, a mulher que nunca se permitia ser vulnerável, estava sendo tomada por uma paixão fulminante. Era como se cada gesto dele fosse um convite ao abismo, e ela mergulhava sem resistir. O desejo era intenso. O corpo de Gabriel parecia o único lugar no mundo onde ela podia descansar. A sedução entre eles era tão elétrica que beirava o inevitável. Mas havia algo que Nadine não sabia. Gabriel escondia dela uma verdade devastadora: estava em processo de divórcio. O detalhe que ele omitia, por covardia ou medo, era ainda mais cruel: ele ainda amava sua esposa. Quando finalmente a verdade veio à tona, Nadine sentiu o chão ruir. Todas as juras silenciosas que havia feito a si mesma, de não acreditar em amor eterno, de se manter inabalável, de não entregar seu coração, foram postas à prova. Sentiu-se enganada, usada, mas acima de tudo, ferida. Pois, contra tudo que havia prometido, ela tinha se permitido acreditar, mesmo que por instantes, em algo maior que ela mesma. Nadine, poderosa e orgulhosa, travou uma batalha interna. Entre o desejo incontrolável por Gabriel e a humilhação de ser a mulher que ele desejava, mas não escolhia. Você me fez acreditar que poderia existir algo além dos meus muros. E agora me diz que ainda ama outra? Que lugar sobra para mim? Disse ela, com os olhos marejados, em uma das últimas noites juntos. Gabriel, dividido, apenas a encarou em silêncio. Ele queria estar com ela, mas o coração ainda estava acorrentado ao passado. Nadine não implorava. Nunca imploraria. No auge de sua dor, tomou uma decisão que só reforçava sua essência: ergueria-se novamente, mais forte, mais bela, mais sedutora. O amor não a definiria. No entanto, dentro de si, sabia que Gabriel havia deixado uma cicatriz diferente de todas as anteriores. Uma chama que talvez nunca se apagasse. Ela voltou aos negócios, ao império, às viagens, ao poder. Mas, nas madrugadas solitárias, quando olhava pela janela de seu apartamento em Mônaco, recordava o toque dele. E se perguntava, em silêncio: e se o destino não tivesse se divertido tanto às minhas custas? Meses depois, em um congresso internacional em Dubai, Nadine entra em um salão repleto de líderes mundiais. Ao erguer os olhos, vê Gabriel do outro lado da sala. Ele a encara, como se todo o tempo não tivesse passado. E naquele instante, ela percebe: o jogo ainda não terminou. Meses haviam se passado desde que Nadine decidiu se afastar de Gabriel. Ela havia reconstruído sua rotina, expandido contratos milionários, adquirido novas empresas e reafirmado sua imagem como uma das mulheres mais poderosas do setor de energia e telecomunicações.
Mas apesar da fachada de frieza impecável, havia noites em que o perfume dele ainda parecia rondar seu quarto. O Congresso Internacional em Dubai era o cenário perfeito para alianças estratégicas. Líderes mundiais, magnatas e chefes de Estado se reuniam para discutir o futuro da tecnologia e da energia renovável. Nadine entrou no salão com seu porte imponente, em um vestido vermelho que parecia feito para incendiar olhares. Estava acompanhada de assessores, mas como sempre, dominava o ambiente sozinha. Até que, entre a multidão, seus olhos se cruzaram com os de Gabriel. Ele estava diferente. Mais sério, mais marcado. O divórcio, soube depois por amigos em comum, havia sido oficializado. Mas o detalhe mais perturbador era o modo como ele a olhava. Não era o olhar de quem reencontra um passado, era o olhar de quem nunca deixou de desejar. Horas depois, em um terraço iluminado pelas luzes noturnas de Dubai, ele se aproximou. Nadine, sua voz baixa a envolveu como uma confissão. Ela manteve a postura firme. Gabriel. Não esperava te ver aqui. Houve silêncio. Apenas a tensão entre eles. Meu divórcio terminou. Mas nada disso importa tanto quanto o fato de que eu nunca consegui te esquecer. Nadine arqueou a sobrancelha, controlando a avalanche que se formava em seu peito. Conveniente. Agora que está livre, acha que pode simplesmente voltar. Não é sobre conveniência. É sobre nós. Sobre aquilo que você sente e não tem coragem de admitir. Ela riu, um riso cortante, mas os olhos atraíam. Pois a verdade era, o desejo ainda queimava. Nos dias seguintes, o Congresso se tornou palco de uma dança perigosa. Almoços em mesas cheias de executivos onde os olhares se cruzavam. Conversas rápidas em corredores, onde as mãos quase se tocavam. E, finalmente, uma noite em que o controle se quebrou. Sozinhos em uma suíte de hotel, os corpos se encontraram como se nunca tivessem se separado. A paixão era brutal, uma necessidade quase selvagem. Mas quando o desejo cedeu espaço ao silêncio, as dúvidas voltaram. Gabriel queria uma segunda chance, queria algo verdadeiro. Nadine, no entanto, carregava feridas profundas, e não sabia se queria arriscar mais uma vez entregar o coração. Enquanto lutava contra seus próprios sentimentos, Nadine foi surpreendida por uma notícia explosiva. Sua empresa estava sendo alvo de uma fusão hostil, liderada por um conglomerado misterioso que havia adquirido ações silenciosamente. E quem aparecia como conselheiro estratégico desse grupo? Gabriel. Ele alegava não saber dos bastidores quando aceitou o cargo. Mas para Nadine, a ferida era dupla, paixão e traição agora caminhavam juntas. Então é isso? Primeiro escondeu sua esposa, agora esconde isso. Diga, Gabriel, você alguma vez foi verdadeiro comigo? Eu nunca menti sobre o que sinto por você. As palavras dele ecoaram, mas Nadine sabia que estava diante de uma guerra. Nadine precisa decidir, ceder ao desejo e arriscar o coração novamente, ou usar toda a sua inteligência estratégica para derrotar Gabriel, mesmo que isso signifique destruí-lo completamente.